é um tema que começou entre a segunda metade do século XIX, né? Até então, o voto e essas questões eleitorais e tudo não era divulgado, né? Era sempre uma coisa mais da elite, né? Os homens brancos, eles é que eram chamados, então, para decidir essas questões. Então, não era muito interesse, né? E lá na França, lá em 1848, lá que começou a surgir, então, pela primeira vez, essa questão de um dito sufrágio universal. Mas em que sentido o sufrágio universal? No sentido que vão tirar aquelas restrições censitárias, só quem tinha bens que poderia votar, ou então uma questão de idade até hoje tem, né? Mas assim, nas questões que realmente só homens de posse que poderiam votar, brancos, né, possuidores de bens. Então, ali que começa a contestar. E já naquele momento que começa, então, a aparecer, tá, se todos os homens podem votar, por que as mulheres não? Porque também tinha mulheres de posses, né? Na questão não é todas as mulheres, né? Era a questão aquelas que realmente diziam que tinham, então, as cultas, né, com direitos, aí elas queriam também começar a votar. E ali, então, que começou a surgir essa questão do sexismo, né? Que a única restrição para as mulheres era elas serem mulheres. Não era uma restrição por cor, não era uma restrição por idade, não era uma restrição por falta de bens, era simplesmente por serem mulheres. Então, isso que acabou unindo, né? Unindo elas, então, se eu não me engano, é 1879 que as mulheres foram, aqui no Brasil, permitido que elas estudassem no ensino superior. Até então era proibido por lei, elas não podiam, né? Mas então o que a gente percebe, né? Sempre teve mulheres, né, nesses períodos, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, reivindicando os direitos. Lá na Inglaterra aparece o nome da Mary Wollstonecraft, Susan Bacon, né? Como foi difícil para essas mulheres encontrarem voz, colocarem nesse espaço público. Porque a gente vê aquelas charges, aquilo tudo que a gente vê falando mal. Tem um livro, né, que é a Invenção da Solteirona, que é bem interessante para ver como é que se deu essas questões. Então, não é que a mulher era obrigada a casar, mas então é a mulher voltada para esse domínio do lar, né, do privado. E enquanto as mulheres não se uniram assim em torno de associações, assim, ali, a partir do começo, então, do final do século XIX, início do XX, ali do século XX, tinha as reivindicações, mas eram, assim, bem pipocadas, né? Aparecia aqui no Brasil também, através da imprensa feminina, né, feminina, né, aparece bastante dessas reivindicações. Aparece, por exemplo, a Josefina Álvares de Azevedo tinha né, um jornal, né, a Família, tinha várias, assim, né, que escreviam, então, jornais. Aqui no Rio Grande do Sul, tinha o Corimbo, tinha vários, né, assim, que escreviam sobre, e entre as reivindicações delas tinham trabalho para as mulheres, que era difícil de achar, né, educação de qualidade para as mulheres, e entre todas essas reivindicações também aparecia o direito de voto, porque o direito de voto era visto, então, como um meio, assim, para elas conseguirem realmente algum benefício dessa sociedade, desses homens do poder, né? Tanto aqui no Brasil, quanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos outros lugares, que a gente vê que era mais ou menos a mesma coisa, né? Que quando elas estavam sempre reivindicando várias coisas, não só o direito ao voto, né? Mas aí, num certo momento, se afunilaram essas reivindicações, até que elas chegaram, não, vamos primeiro tentar o voto. Quando elas começaram a se unir, e a primeira que a gente vê é a Leolinda de Figueiredo Daltro, né, em 1910, que era uma professora indigenista lá baiana, radicada no Rio de Janeiro. Ela e algumas outras mulheres, né, elas começam, então, a se unir e formar, então, esse grupo, né, que elas chamaram Partido Republicano Feminino, né, para pedir, então, várias reivindicações, né, e uma delas era as mulheres poderem participar de concursos públicos, não podia, né, era vedado, e uma delas também era estender, então, esses direitos políticos, né, para mulheres.